Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre o seu dia o favor imerecido, a paz que não pode ser compreendida, a fé que fortalece o seu coração, o amor que transborda através de você, a esperança que te abre o horizonte para aquilo que Deus tem para você. Eu declaro que o Espírito Santo, o seu guia, te conduz aos lugares férteis dessa terra, a conexões que o Senhor tem para você, a pessoas que você será uma bênção, a pessoas que abençoarão você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia a todos, bom dia Luciana, Ana, Isabel, bom dia Sueli e Sérgio, como estão, amados? Pastor Samuel, bom dia, Ana Paula, Romário, aleluia, Romário, Lucas, Gabriel, tudo bem? Michele, Máximo, Adão Mendes, amém. Louvado seja Deus, estamos numa série de devocionais sobre os Salmos, amém? Hoje o Salmo 129, um salmo pouco lido, né? Poucos leem o Salmo 129, nós temos tido a graça do Senhor de passar por todos os salmos, até o Salmo 150. Depois, como sugestão do Emanuel, a gente poderia começar o livro de Provérbios, amém? Aleluia, poderoso. Eu escrevi um livro e nós jejuamos sobre ele 21 dias, buscando a sabedoria e encontrando o favor de Deus. E lá eu destaquei as 7 colunas da sabedoria para edificar a sua vida. Você precisa edificar a sua vida sobre as colunas da sabedoria, amém? Elas são o alicerce para a sua vida vitoriosa. A sabedoria de Deus é a palavra de Deus. Então, falar de sabedoria é algo maravilhoso também. Toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus é fascinante. Amém? Amém. Bom dia, Luciano Berti. Como está aí? Amém. Glórias a Deus. Bom dia. Amém. Lusa. Amém. Maria. Elaine. Amém. Glórias a Deus. Bom dia. Shalom a todos. Amém. Hoje, Salmo 129. Amém. É um salmo de lamento, amém, de lamento, de canção, de dor, de uma declaração de uma realidade que o povo de Israel sempre viveu, inimigos cercando-os por todos os lados, mas o Senhor está com o seu povo e os livra de todo mal, amém. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Amém. Amém. Muitas podem ser as aflições do justo, diz a Bíblia, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Sobre o meu dorso lavraram os arados ou aradores. Nele abriram longo sulco. Uma linguagem mais atualizada, só para você entender esse verso e a profundidade do que eles estão dizendo. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Aleluia. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém, que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Bem, este é o salmo, como eu disse, de lamento. Amém. Mas você vê que no meio da aflição, Deus está presente. A bênção do Senhor está conosco. E nós podemos abençoar até aqueles que nos maldizem. A Bíblia diz que você deve abençoar aqueles que te maldizem, né? Isso é a graça, né? Isso é a vida de Deus. E você deve abençoar os que te maldizem. Você não deve amaldiçoar os que te maldizem. Você deve abençoar, você deve vencer o mal com o bem. Amém? A Bíblia diz que quando você fala o bem daquele que fala o mal, você coloca brasas vivas sobre a cabeça. Isso significa que sobre ele, convencimento, aleluia, um impacto da graça e sobre você a glória de Deus, a manifestação da vida de Deus. Porque só há verdadeiro perdão pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém?
Bem, mas como esse é um salmo que aponta para nós a superação nas batalhas, na graça de Deus, a bênção de Deus sobre nós, eu gostaria de compartilhar sobre os inimigos que sempre nos cercam e que resta-nos vencê-los pela graça de Deus. E isso pode ser visto quando Josué foi possuir Canaã. Quando ele entrou em Canaã, a Bíblia diz que Josué distribuiu as terras, muitos foram os inimigos derrotados, mas todas as tribos, exceto Caleb e a sua casa, eles não conquistaram a sua porção. Somente Caleb e a sua casa conquistaram, porque havia muitos inimigos e os dias se passaram e a Bíblia diz que Josué se tornou velho e ainda havia muita terra a ser conquistada. Bem, quando ele entrou e venceu muitos inimigos, restaram 3 inimigos. 2 deles estão associados, poderíamos dizer, 4 inimigos. E a Bíblia relata sobre esses inimigos. E eles apontam para nós como os inimigos constantes na nossa alma, diante de nós, que nos impedem de avançar e possuir a terra. A terra de Canaã para nós é um tipo de descanso, é um tipo do desfrute de Cristo, é um tipo da promessa. Amém? Todas as promessas estão em Canaã. Canaã é o lugar onde as casas são cheias de tudo que é bom. Então, possuir Canaã, neste ano profético para nós, é entrar na casa onde toda sorte de coisas boas, de frutos bons, de poços de água, aleluia, de olivais, de videiras, amém, vinhais, que nós não plantamos, mas Deus plantou para nós. Então, é possuir a nossa herança. É possuir as riquezas da graça em Cristo Jesus. Amém? Bem, mas existem inimigos, assim como havia em Canaã a palavra de Deus liberada para Abraão, que a sua descendência possuiria a terra. Quando Josué chegou, havia inimigos. Isso significa que haverá lutas até a sua promessa. Né? Do ponto que você está até o seu milagre, a sua promessa, vai existir uma batalha. Ao redor de um milagre, sempre haverá guerra. Por que haverá guerra? Porque o diabo vê o movimento nos céus. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não lê os seus pensamentos, ele não sabe, ele não é Deus. Todavia, quando há um movimento nos céus, quando os anjos começam a operar ao teu favor, ele tenta impedir. Então o diabo vê o movimento no reino espiritual, porque ele está lá, e ele tenta impedir. Não é Deus que impede a sua bênção. Deus não resiste à sua bênção. Amém? Ele não faz isso. Em relação aos filhos humildes, jamais. Ele concede favor e graça, diz a Bíblia. Amém? Então, quem são esses inimigos? A Bíblia diz em Josué o seguinte: esta é a terra que ainda não foi conquistada. Todas as regiões dos filisteus. Uau! Então, nosso primeiro inimigo, eles são chamados de filisteus. E literalmente, no hebraico, filisteus significa aqueles que rolam no pó. Aqueles que rolam no pó, no chão. Nós sabemos que o pó aponta para o mundo, num aspecto. Sabemos também que o pó aponta para a carne, porque o homem foi feito do pó da terra. E sabemos que quando rolamos no pó, é porque nós não estamos na posição que deveríamos estar para frutificar. Quando, em João 15, Jesus diz: o Pai é o viticultor, eu sou a videira, e todo ramo que, não estando em mim, não der fruto, ele corta. A palavra corta aí no original, ela significa levanta. Então, quando um ramo da videira cai no chão, ele se enrola, ele rola, vamos dizer assim, ou é coberto, ou está em contato com o pó da terra, e os brotos não saem. Ele não consegue, né, liberar vida, não há produção. Há escassez, há esterilidade. Então vem o viticultor e coloca no alto, aonde o oxigênio, a liberdade existe, e ele então produz os frutos. Os frutos são produzidos nos ramos conectados ao Senhor Jesus, mas que estão na posição certa. Amém? Posição fala daquilo que você é em Cristo Jesus. É a sua posição na nova aliança como filho amado. Bem, mas também o sentido de rolar no pó, de colocar cinza sobre a cabeça, é uma linguagem figurativa, mas de fato eles faziam isso quando havia um nível de condenação, de culpa, de arrependimento sobre
os profetas, sobre os homens da velha aliança, eles rasgavam as vestes e colocavam cinzas sobre a cabeça, como sinal de culpados, de autocondenados. E isso então aponta também para uma grande batalha que existe contra você, contra a nossa alma, que é a autocondenação, é a condenação. E a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte, pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que Deus não te condena? Porque foi Ele quem te justificou. Porque Jesus não te condena? Porque foi Ele quem morreu por você. Então não existe diante de Deus condenação sobre a sua vida. Deus jamais vai olhar, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha caído no pó da terra, na lama, mesmo que você afundou feio, Deus nunca condena os seus filhos. Amém? E essa é uma segurança que você tem que ter definitiva para que a sua fé seja robustecida com poder. Eu não sou condenado. Deus não vira o rosto para mim. Deus, Ele não se tranca e me impede de alcançá-lo. O caminho sempre está acesso, a porta sempre está aberta, o acesso está liberado por causa do sangue de Jesus que purificou a mim de todo pecado. Amém? Então, quando você aceita a condenação, você está aceitando que o inimigo prevaleça contra você e você não possua a sua herança. Não pode aceitar. Nós vemos isso na luta entre Golias e Davi. Lembra de Golias, o gigante, e Davi, o menino? Bem, Davi significa amado. E Golias era um filisteu de Gate. E filisteu é o que rola no pó. Mas o nome de Golias também significa o exilado, o despojado, ok? O sem recursos, aquele que é escasso. E quando você vê no cenário da luta, você vai ver que é uma luta entre o despojado, o exilado, contra o amado, que é Davi. Então é uma luta entre o ser amado ou aceitar, ok, o argumento do maligno, do diabo, que você não é nada, um despojado, um exilado, que Deus te abandonou, que você não é filho amado. Não. Quando você sabe que é filho amado, você vence a condenação. Amém? Porque o amor de Deus, ele cobre todas as coisas, ele limpa todas as dúvidas, ele expulsa, amém, todos os nossos medos, todas as nossas vergonhas, porque amados, somos completamente aceitos e permanecemos nessa graça que não pode ser abalada. Amém? Então não aceite condenação. Quando você se culpa por um erro cometido, quando você espera sentir o remorso, a dor por um erro cometido, você está alimentando a sua própria justiça. Quando você pecar, quando você falhar, você deve se apropriar do perdão de Deus. O perdão de Deus não é liberado quando você pede perdão. O perdão de Deus foi liberado para nós há quase 2000 anos, mais de 2000 anos agora, 2000 anos atrás. Amém? Há 2000 anos atrás, Jesus morreu, ressuscitou e entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue e o depositou diante de Deus. E o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel até hoje. O sangue é a vida do próprio Cristo dada por nós, que está diante de Deus. E ele anuncia perdão eterno. Perdão eterno. Então, eu não sou perdoado, eu fui perdoado. Amém? Essa é a realidade da nova aliança. Por isso que quando você errar, você não precisa, Senhor, me dá o perdão, por favor, me dá o perdão, Senhor, me perdoa, ai meu Deus, me perdoa. Você precisa sentir a tristeza e a dor para sentir que foi perdoado. Isso é carne, quero te dizer, isso é carne. Pode existir sim o pesar do coração, a tristeza segundo Deus, porque te leva ao entendimento do erro. E quando você entende o erro, quando há um pesar no coração, e sempre haverá, amém? Ninguém precisa te ensinar o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo ilumina a sua consciência para te avisar, para te levar a discernir o sim do não, pela vida, pela lei da vida, não pela lei da carne ou pela lei, né, das regras da religiosidade, nada disso, mas pela vida. Há uma vida em você. Você nunca está só. Bem, a condenação é o inimigo mais feroz que nós temos. Os filisteus sempre se ressuscitam ou aparecem
contrários às promessas de Deus para levar você para o pó dessa terra, para levar você a ser o que você não é, para ser uma ovelha perdida, para rolar na lama deste mundo. Ele apresenta o cenário e a fascinação das riquezas como algo glorioso para você, mas o fim disso é fel, é amargoso, não há vida, e você fica no chão dessa terra. Quando você deve habitar nos lugares altos, ele quer manter você nos lugares baixos, inferiores, com uma mentalidade inferior, cheio de autocondenação, cheio de autodesprezo, com uma visão de insignificância, nada disso. Você é filho do rei, você é sacerdote, e como Jesus é, você é neste mundo, não é no céu não, é neste mundo, diz João, amém? O apóstolo do amor. Então é uma guerra entre o amor e o despojado. De qual lado você vai estar? Esteja do lado do amado, amém? Do amado, como Davi, que venceu, amém? Porque o inimigo já foi despojado. Lembra do que Paulo diz? Que lá na cruz, Cristo Jesus publicamente despojou a Satanás. Aleluia! Cancelando o escrito de dívida que era contrário. Então, lá na cruz, aleluia, Jesus já derrotou todos os filisteus, toda a condenação e culpa. Ele sempre está de braços abertos e um sorriso nos lábios para receber você como filho. Amém? Amém? Você tem que ser livre de toda a condenação. Não aceite nenhuma dela. Creia no sangue, se aproprie do sangue. Como eu disse, se aproprie do sangue, amém? Quando você errar, você diz, Pai, obrigado pelo sangue de Jesus que me purificou de todo pecado. Eu reconheço esse erro, me ajuda, me livra, eu não quero errar. Pai, a minha natureza é a santidade, mas eu me aproprio do sangue. Obrigado por causa do sangue que perdoou todos os meus pecados. Você se apropria daquilo que é uma realidade, assim como a bênção. Amém? Você pode dizer, Senhor, me abençoe, mas ele lá do trono está dizendo ao seu coração pelo Espírito, filho, eu já te abençoei. Filho, em Cristo Jesus, você já é abençoado. É como se você estivesse falando, Senhor, me salva, Senhor. Salvação, quero dizer, a salvação de nascer de novo. Deus ia falar, filho, isso é uma vez só. Amém? É uma vez. Você já nasceu de novo. Você já recebeu purificação dos pecados. Você já foi abençoado. Você já foi justificado. Amém? Aleluia. Então, é o tempo passado da palavra de Deus. Vamos saber separar passado, presente e futuro. Não misture tudo. Amém? Isso reflete muita ignorância sobre o que está escrito. Ah, pastor, mas eu não posso dizer, Senhor, me abençoe. Claro, você pode dizer, mas com a consciência que a bênção já está na sua conta. Amém? Você pode fazer um Pix celestial. Faça um Pix, ok? E saque, amém? Receba, amém? Porque é assim que funciona. Aleluia, glórias a Deus, amém? Então, não fique no pó dessa terra, não aceite os argumentos do diabo. Há algo interessante também, né? Os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque não andam na fé. A Bíblia diz em Gálatas 5,18 que aqueles que andam no Espírito, ou são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, ou seja, estão debaixo da graça. Então, quando uma pessoa aceita as obras da carne, aquelas pessoas carnais, né, insubmissas, pessoas que se ofendem com tudo que diz, são críticas, elas sempre comentam dos outros. Paulo fala sobre as obras, que é um esforço para você da carne, as obras relacionadas ao sexo, as obras relacionadas aos relacionamentos, que são tantas, né? Brigas, discussões, discórdias, inveja, ciúme, fala mal, não gostar, virar o rosto, etc. e tal, que a carne continua produzindo isso. Essas pessoas que vivem dessa maneira certamente não desfrutam da vitória do Calvário. Por quê? Porque andam no pó, a carne é pó. E lembre-se que o pó é comida de serpente. Quando Deus falou para a serpente, você comerá do pó da terra. Serpente não come pó, ok? Serpente come animais, certo? Então, como a serpente come pó? Pó é um tipo, e o comer também é um tipo de que quando você permite a carne atrai as moscas. Já viu isso? Você que faz churrasco, hein? Você então começou a preparar carne atrai as moscas. Moscas na Bíblia significam demônios. Então, o pó é comida da serpente. Ó,
Filisteus, sai em nome de Jesus. Vamos cortar a cabeça dos filisteus. Você é filho da luz, você não é filho das trevas. Você é filho da paz, não do ódio, da confusão. Você é filho do amor, não da discórdia, das brigas, amém? Então semeia o que você é. Fruto nasce da intimidade. Obras são um esforço. Sabia que para você é um esforço perder a paz? É assim que é. Amém? Porque o fruto natural seu é a paz. Então você tem que se esforçar para perder a paz. Amém? Você tem que se esforçar para perder a paciência. Fala, uau, mas isso parece ser um contrassenso contraditório. Mas na ótica divina, o fruto é a paciência, é a paz, é o amor. Amém? Aqui nós muitas vezes vivemos uma dimensão rasteira. Mas Deus quer te levar para lugares mais altos, onde você está em Cristo Jesus. Vamos seguir. Os outros inimigos eram os Gesuritas. Gesuritas. O Senhor disse, esta é a terra que ainda não foi conquistada. Todas as regiões dos filisteus, como lemos, e todas as de Gesur. Gesuritas, uma vez mais, usando tipo para mostrar a realidade, ou significa observador orgulhoso. Observador orgulhoso. Claramente é uma imagem do orgulho, amém? Você sabe, pessoas orgulhosas, elas olham para os outros e pensam que são melhores do que eles, que são superiores. Elas têm menos falhas do que os outros. É como aquele fariseu e o publicano que foram ao templo orar. O fariseu, a Bíblia diz, orava de si para si, quer dizer, não saía da cabeça dele a oração. Ele diz, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, não sou adúltero, não sou mentiroso, não sou roubador, não faço essas coisas erradas e nem como esse publicano, Senhor. Graça eu te dou. Jesus falou que ele foi embora sem ser justificado. Mas o publicano, que era alguém considerado um traidor da nação, que extorquia os impostos para que pudesse ser rico, e eram normalmente ricos, a Bíblia diz que nem levantou os olhos para o céu, batia no peito e invocou a graça. Ele usou, Senhor, ser propício a mim. A palavra propício, lasterion. Lasterion é a mesma palavra que dá origem ao propiciatório, onde o sangue era derramado entre os querubins, significando então que ele apelou para, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os céus, mas lembre-se de mim. Lembre-se, Senhor, eu invoco o propiciatório. Ele invocou o sangue e Jesus disse que ele foi justificado. Amém? Ora, se você permite o orgulho, se você tem uma imagem assim, não, eu não erro como aquele irmão. Isso eu vou dizer com todo amor e carinho bem alto. Seu orgulhoso, isso é o seu orgulho que cheira alto, só você não vê. Se a sua postura é de superioridade, é alguém que não se relaciona com todos, é alguém que vira o rosto para o outro, porque ele fez algo contra mim. Essa é a sua justiça própria que fede. Justiça própria, carne podre. Vou te dizer, orgulho impede o favor. Orgulho impede a graça. Eu não aceito que falaram comigo. Não, por que não? É porque me humilharam. Bem, a humilhação atrai a graça. O que você quer? Graça ou a resistência de Deus? Eu quero a graça, mas ela vem quando você se humilha. Então, quando você se humilha, atrai o favor, atrai a graça. Como Jesus se humilhou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, uma posição de escravo. Ora, ele disse, eu vim servir e não ser servido. A nossa liderança na casa de Deus não é mandar e ter destaque, é servir. Nós somos aqueles que lavamos os pés dos irmãos. Então, o orgulho sempre te coloca debaixo da lei. Sempre. Quando você olha para o outro e se julga superior dele, você perde o seu galardão. Quando você não honra a voz daquele que fala em nome de Deus, do profeta, você perde o seu galardão. Quando você não honra o seu irmão, você fala mal dele, seu companheiro, você perde o galardão. Quando você não honra os menores, os pequeninos, sejam as crianças ou os imaturos da fé que começaram agora, você perde o seu galardão, querido. Isso envolve o reinar. Você perde por causa do orgulho. O que tirou?
o diabo dos céus? O orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. Todos os pecados. O orgulho te afasta do trono da graça. Orgulho são esses jesuritas, observadores orgulhosos que olham e falam: eu não faço isso, eu não sou desse tipo, eu sou mais cordato, eu sou mais polido, eu sou mais educado, eu sou mais fino, eu sou mais rico, eu não sou capaz de fazer isso, isso não cabe a mim. Não, eu não tomo água em qualquer coisa. Bem, tem gente que tem as suas manias cheias de graça e não sei do que, cada um fica com elas. Mas se é orgulho, ora, filho, filha, quem resiste você não é o diabo, não. O diabo acho que fica vendo, aliás, e aplaudindo de camarote, porque ele fala: bem, eu não vou entrar nessa batalha, eu não preciso entrar nessa batalha. Ele só vai lá e cutuca o seu orgulho, ok? Ao cutucar o seu orgulho, ele impede você de receber o favor. Amém? Bem, esse é um grande inimigo, cá entre nós, né? É um grande inimigo. E por isso que Israel e muitos não possuem herança, porque permitem o orgulho. Olha, se você ainda não foi humilhado, será. Amém? Eu não aceito a humilhação. Eu tenho que rir, porque ou você aceita ou não tem favor. Você vai ter que ser humilhado. Você tem que ser humilhado. Por quê? Porque Deus vai provar o seu coração. Deus faz isso. Amém? Bem, mas quando você se humilha, filho, Deus te exalta. Quando você se humilha, você entrou na terra. Quando você se humilha, você possui herança. Você sabe o que significa Canaã também? Terra baixa. Terra baixa. Ou seja, só os humildes entram lá. A origem da palavra humilde no grego, Novo Testamento, é inferior, é rebaixar-se. Ou seja, para você entrar na promessa, tem que se rebaixar. Saber que o outro é superior a você. Considerar assim, é o que a Bíblia diz. Não importa a sua idade, não importa seu intelecto, sua capacidade de realizações, não importa. Diante de Deus, nós somos todos iguais. E não podemos nos colocar acima de ninguém. Paulo disse: do que você se orgulha? Se tudo que você recebeu vem de Deus, você vai se orgulhar por causa do dinheiro, porque você é rico, porque você tem mais instrução, porque você tem uma formação superior, porque você tem mais currículos que os outros, você se orgulha, lá dentro você agasalha uma risca, um sinal de orgulho. Jesus está lá. É um inimigo. É um inimigo. É um inimigo. É um inimigo. Amém? Então, não aceite esse inimigo na sua vida. Não aceite. Deus dá graça aos que se humilham. A graça é como a água, sempre escorre para as partes mais baixas. Sempre vai atingir os humildes de coração. Esse é o coração de Jesus. E é assim que você aprende a desfrutar dos descansos segundo ele. Bem, os dois últimos inimigos são citados juntos, que estão interligados, tá bom? Aí o Senhor diz: desde Sior, que está de frente do Egito. Então, a cidade, né? Sior e o Egito. O nome Sior e Egito, então vou unir os dois para você, por causa do nosso tempo, significa escuridão de dois estreitos. Ok? Então seria um caminho estreito, pressão. Isso aponta para nós para as aflições e tribulações da alma. É um inimigo. Amém? Hoje, as pessoas sofrem muito de estresse, cansaço, esgotamento mental, tudo que elas fazem, elas estão estressadas, irritadas, as tribulações da alma. A alma tem a capacidade de inclinar-se para o espírito ou para o corpo. A alma decide, amém? Então a alma decide. Você tem que tomar uma decisão de descanso no Senhor. Você tem que tomar uma decisão de não permitir que a sua alma não seja transformada pela renovação dos pensamentos. Se você continua pensando como antes, sempre, talvez os seus pensamentos ainda estão envelhecidos. Se você não recebe novas revelações de Deus na sua vida, é sinal que você não está crescendo. Se a cada reunião, cada manhã, algo novo não vem como um frescor ao seu coração, talvez é algo que você já sabia. Todavia, quando você ouve, é um frescor, é um orvalho. O orvalho aponta para o favor. Então, você vai ficar impedido de conquistar toda a sua herança e riqueza da graça em Cristo Jesus. Bem, as tribulações da alma também apontam para as preocupações e ansiedades e pela fascinação que há no mundo. Jesus disse que esse fruto está entre espinhos, por isso é sufocado. Os frutos não se manifestam
porque há uma fascinação pelo mundo e há preocupações, as ansiedades. Você acha que preocupação é uma coisa de somenos, né? Fala, todo mundo fica preocupado, né? Preocupado extremo com o filho, com a filha. Você fica desesperada quando, né, pensa que não está no controle de alguma coisa. Vou dizer para você, é um inimigo, é um grande inimigo a preocupação. Jesus disse que nos últimos dias, né, por se multiplicar a iniquidade, haverá muitas preocupações. Ele diz, cuidado, não deixe que o seu coração se sobrecarregue com as preocupações deste dia, desses dias que vivemos, para que você não perca a oportunidade de discernir o tempo. Preocupados não serão arrebatados. Amém? Você tem que estar vigilante e a paz tem que reinar em você. Você só consegue estar em descanso pela paz. A preocupação rouba a paz de você e você não discerne os tempos de Deus, entendeu? Os tempos são os kairós de Deus, as janelas que se abrem. A preocupação é um inimigo terrível, terrível, ok? É Seor e Egito, preocupações e ansiedades, tribulação de caminho estreito, escuridão que você perde a direção. Amém? Amém. Mas em nome de Jesus, já estourei aí 2 minutos do nosso horário. Eu quero declarar sobre o seu dia que o Senhor, que derrotou todos os teus inimigos, os filisteus, os jesuritas, os de Sior, os do Egito, o Senhor que vai à frente, ele já abriu o caminho de vitória. Você está inserido na vitória de Cristo Jesus. O Pai te inseriu na vitória. Você está no cortejo da vitória, celebrando que Cristo venceu e nele você é mais que vencedor sobre todas as coisas. O Espírito é o guia, é aquele que te conduz neste caminho, que te livra das ciladas, que te torna real em Cristo Jesus, que te traz a realidade das verdades poderosas da cruz, da ressurreição. Ele vai te livrar de todo mal, de todo laço, de todo engano, de toda pessoa cruel, de todo inimigo que quer te ferir pelas costas, arranhar as suas costas como seara a terra. Em nome de Jesus você é guardado, porque a glória, a bondade, a misericórdia do Senhor estão te envolvendo a cada dia e neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém, porque quando você crê, você tem. Abraço carinhoso, até amanhã. Não deixe de compartilhar com alguém em nome de Jesus, assim você também propaga a palavra de Deus. Você não está falando, eu estou falando, mas quando você envia para alguém, você participa do galardão. Amém? Você também é um semeador. Até amanhã em nome de Jesus.